Oi, tudo bem? Quando nós queremos entender o que vai estar acontecendo no final dos tempos, geralmente nós lemos Mateus capítulo 24, porque Jesus falou que iria acontecer muitos sinais. Ali ele fala nação contra nação, reino contra reino, terremoto em vários lugares. Jesus fala sobre pestes, fomes. Esses sinais nós estamos presenciando já há bastante tempo. E quando chega aqui no verso 8, Jesus fala assim: porém tudo isso é princípio das dores. E muita gente tem usado essa passagem a cada tragédia que acontece no mundo. Eles falam, não, isso é princípio das dores. Muitas coisas ainda vão acontecer. A gente se esquece que Jesus fala assim, quando isso começar a acontecer, é princípio das dores. Imagina só quanto tempo essas coisas já começou a acontecer. Tudo que tem princípio tem também fim. Será que nós vamos viver toda a vida dos princípios das dores? Será que essas dores elas não terão fim? Muitas pessoas acreditam que essas dores é semelhante a dores de parto. Ou seja, se as dores de parto elas começam, elas se intensificam até que nasce criança, no caso a volta de Jesus. Então essas coisas estão acontecendo há muito tempo. Essas coisas estão intensificando cada vez mais. A ciência tenta explicar isso. Então, pelo lado científico, eles também tentam explicar que isso é normal. E pelo lado religioso, todas as vezes que fala que é princípio das dores, a gente começa a pensar também que tudo isso é normal. E com essa explicação, a tendência nossa do mundo é achar que tudo isso é normal e conformar com tudo isso. Mas isso não é normal. O que aconteceu no Rio Grande do Sul não é normal. Quando a gente vê essas reportagens, a gente vê aquelas cenas, é coisa assustadora. Não é mais princípio das dores. A gente vê que as dores se intensificou demais. Nós já estamos no fim das dores. Jesus já está voltando. Nós que cremos na Bíblia, o povo de Deus, que cremos na palavra de Deus, nós não podemos conformar com isso. Você pergunta, mas o que nós vamos fazer? Nós precisamos voltar para Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Nós precisamos clamar a Deus, porque a situação do mundo está muito, muito grave. As pessoas de todos os tempos, pessoas que já viveram, pessoas mais antigas, elas percebem que isso não é normal. Eles já tiveram experiência, jamais tiveram experiência como essa. Nós que já vivemos mais tempo, tem pessoas que já viveram um pouco mais do que nós vivemos, mas nós também vivemos que essas coisas estão ficando cada vez pior. A situação do mundo está gravíssima. Nós precisamos clamar a Deus, buscar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Nós precisamos buscar com intensidade a presença do Espírito Santo na nossa vida. Nós precisamos pedir o poder de Deus para terminar de pregar esse evangelho. Porque a Bíblia fala que esse evangelho será pregado em todo o mundo, então virá o fim. Nós estamos já no momento crucial, no momento de buscar a Deus de todo o nosso coração para que nós possamos ter poder. A igreja precisa de poder para pregar o evangelho, porque a situação do mundo vai agravando. E não adianta a ciência tentar explicar, porque a ciência não consegue. A gente percebe quando essas pessoas começam a explicar, eles falam que tudo isso é fenômeno da natureza. Se é fenômeno, porque não há explicação. E o mundo religioso não pode conformar com esse mundo. Nós não podemos pensar que vamos viver aqui para sempre. A gente sabe que vai chegar uma hora que não vai ter mais solução. Jesus precisa voltar a esse mundo. E nós precisamos trabalhar para isso. A questão de trabalhar para isso não é só pregar o evangelho, mas é mudar nossas vidas. Precisamos pedir misericórdia de Deus. Precisamos de santificação. Como que Deus vai nos usar sem santificação? A Bíblia fala que sem santificação ninguém verá a Deus. Então o povo de Deus, a igreja de Deus, precisa buscar se santificar para receber o poder de Deus, para receber o Espírito Santo, para que o mundo possa tomar a sua decisão
Se as pessoas quiserem ficar no mundo, ficar para destruição, então elas terão opção, mas a igreja precisa aparecer. Precisa ter poder na igreja para que o mundo saiba que Jesus está voltando. Então, antes de sair pregando o evangelho, precisamos santificar nossa vida. Isso ainda é mais importante. Como nós seremos usados por Deus se nós vivermos da mesma forma que vive todos os ímpios nessa terra? Que Deus tenha compaixão, que tenha misericórdia do mundo e tenha misericórdia do seu povo, tenha misericórdia da sua igreja.